Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Maybe I don't treat you quite as good and over. Maybe I don't love you quite as often and over. Really changed, I really should and now I just never can try. You're always on my mind. You're always on my mind. Maybe I don't hold you and long at time. And I guess I never told you and so happy that you're mine. If you made you feel. Bom dia! Hoje são 14 de maio de 2023, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Hoje é o dia consagrado às mães, o chamado Dia das Mães. A bem da verdade, todos os dias é Dia da Mãe. Todos os dias devem ser consagrados à mãe. Mas hoje houve aí a institucionalização do Dia das Mães. Parabéns aí às mães de todo o planeta Terra. E em especial às mães brasileiras. Aqui em meu canal, muitas mães assistem a meus vídeos. Uma mãe que eu tenho certeza de que é mãe é a Ângela Oliveira. Então aqui eu trago a Ângela Oliveira representando as mães que assistem aí a meus vídeos em meu humilde canal. Ângela Oliveira mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa aí eu tenho certeza de que é mãe. Ela já me informou que tem uma filha. E aos domingos, ela cuida da netinha dela, enquanto a filha aproveita o final de semana para se divertir um pouco, já que trabalha a semana toda. Então um abraço aí, parabéns a Ângela Oliveira, representando todas as mães que participam aí do meu canal. Muito bem, vou aqui, gente, falar um pouco sobre esse ser maravilhoso que se chama mãe, que é o amor mais puro que existe. É o amor de mãe. É o amor de mãe. O amor que uma mãe sente pelo filho e pela filha. É o amor de mãe. Então, vou aqui aproveitar esse vídeo para fazer aqui um estudo pequeno. Vou começar aqui com minha mãe. Minha mãe, que já faleceu há 15 anos. Minha mãe foi uma mulher maravilhosa. Teve 19 filhos, lá em Sobral. 19 filhos. O esposo faleceu, meu pai. Eu tinha apenas 9 anos de idade quando meu pai faleceu. 9 anos. E após a morte dele, passamos por situações econômicas difíceis, morando sempre em casa de aluguel lá em Sobral, casas humildes, porque o dinheiro era curto. A pensão deixada pelo meu pai, um valor miserável. E foi muito difícil aí a nossa vida, muito difícil. Mas isso não tirou a felicidade de ninguém. Éramos felizes lá morando em Sobral. E eu com 9 anos, quando meu pai morreu, gente, eu tinha muito medo de que minha mãe colocasse um homem lá em casa, de que ela se casasse novamente. Eu tinha muito medo. Eu me lembro ainda, com 9 anos de idade, dizia: mãe, a senhora não vai trazer homem para cá não, né, mãe? Eu me lembro disso. E ela dizia: não, meu filho, homem não, homem só seu pai. E isso me deixava feliz. E ela nunca colocou padrasto em minha casa. Se você é padrasto, é um bom padrasto, desculpe-me, nada tenho contra isso. Mas eu não queria um homem estranho atuando como meu pai, padrasto, em minha casa. Não queria. Então, minha mãe
não se casou novamente. Ficou ali apenas com a lembrança do meu pai. E aí depois fomos morar em Fortaleza, em dezembro de 1975, família pobre. Fomos morar em Fortaleza, eu estava com 19 anos de idade. Uma irmã nossa morava em Fortaleza, alugou uma casa lá, solteira, aí chamou a gente para lá e fomos morar em Fortaleza, em dezembro de 1975. E ali em Fortaleza moramos, família pobre, moramos em casebres. Veja esse casebre aí, na rua Sabino Batista. Esse casebre aí, número 33 aí, veja. Nessa casa aí, número 33, com as portas aí de cor lilás. Aí é um casebre, gente. Está do mesmo jeito hoje. Em Fortaleza, na rua Sabino Batista, número 33, no bairro Monte Castelo. Moramos aí. Morei aí, foi a penúltima casa em que nós moramos, em que eu morei, antes de vir para Brasília, em abril de 1984. Então veja, moramos nesse casebre aí, eu, minha mãe, mas aí alguns irmãos. Esse casebre, gente, tem apenas 3 cômodos, 3 cômodos. Colocava uma rede aí, não dava para balançar a rede, porque batia nas paredes. Um casebre com 3 cômodos apenas. Veja, o penúltimo casebre em que morei antes de vir para Brasília. Aí saímos daí, desse casebre, e fomos para outro, ao lado dele, na mesma rua, ao lado. Veja aí, o outro casebre. Aí, ó, esse casebre aí pequenininho, essa entradinha aí, ó, era outra casa. Um casebre, né? Péssimas condições de moradia. Família pobre. Então morei aí, nesse casebre, antes de vir para Brasília. Saí daí em 12 de abril de 1984, uma quinta-feira, para sair daí, para ir à rodoviária de Fortaleza, pegar o ônibus para Brasília. Uma quinta-feira, às 21 horas, e cheguei a Brasília em dezembro, desculpe, e cheguei a Brasília 2 dias depois, né? Num sábado ao meio-dia, no dia 14 de abril de 1984. Eu estava com 27 anos e 4 meses de idade. Vim para Brasília. Então, saí desse casebre aí para cá. E a minha mãe ficou com meus irmãos, né? Aí depois aqui em Brasília, comecei a trabalhar, a mandar um dinheiro lá todo mês para minha mãezinha. E aí ela começou a ter uma vida melhor, morando em casas melhores, tendo plano de saúde da Unimed e boa alimentação. Então minha mãe viveu muitos anos depois, já num conforto aí muito bom. Então é isso, minha mãe foi uma mulher maravilhosa, fantástica, lutadora, lutadora, 19 filhos, 19 filhos, não é brincadeira, não é brincadeira. E aí ela faleceu há 15 anos. Então, veja, um amor puro, um amor incomparável, o amor de mãe, que é o amor maior que existe, o amor que a mãe sente pelo filho, pela filha. Nada se compara, nada. E vou trazer aqui, gente, eu anotei no papel, 3 casos aqui de amor de mãe. Veja, o amor de um cônjuge para o outro não chega nem à unha dos pés do amor de uma mãe em relação aos filhos. Não chega. O amor dos cônjuges, um cônjuge amando o outro, não chega nem aos pés do amor de mãe. E vou trazer aqui exemplos. O primeiro exemplo aqui é público e notório que quando uma pessoa, um casal, um cônjuge, um esposo ou uma esposa adoece, por exemplo, vai para uma cadeira de rodas, eternamente até a morte, ou para a cama, é muito comum o cônjuge abandonar o outro nesse estado lastimável.
Você vê aí isso na vida pública e também no dia a dia aí, onde você mora, em sua rua, em seu bairro. Um cônjuge, quando adoece gravemente, é abandonado pelo outro. É abandonado pelo outro. Isso é fato. Isso é realidade. Isso é triste, mas é a realidade. A mãe, não. A mãe não abandona seus filhos. É muito diferente. Quando um filho adoece gravemente, é abandonado pelo cônjuge, pelo esposo ou pela esposa, a mãe está lá para cuidar do filho. E é isso que eu vou trazer aqui em 2 exemplos. Veja o primeiro exemplo. Não vou aqui, eu tenho os nomes das pessoas aqui que serão, aqui protagonistas, desses fatos. Tenho aqui os nomes, mas não posso dizê-los. Eu tenho um amigo, o primeiro caso, tenho um amigo de faculdade de Direito aqui em Brasília, foi meu amigo de faculdade de Direito, e um rapaz inteligentíssimo, bem-sucedido na vida, uma vida financeira confortável, então ele se casou. E ali, trabalhando com a mulher. Escute bem, casado, aí nasceu um filhinho. Tranquilo. Num certo dia, esse rapaz foi tomar um banho de piscina e lá no trampolim ele deu um pulo. E aí caiu de forma errada lá na beira da piscina, batendo a nuca dele lá na parte de mosaico, na beira da piscina. E aí ele ficou paraplégico, numa cadeira de rodas até hoje. Numa cadeira de rodas até o último dia de vida. Paralítico, numa cadeira de rodas. Veja, era amorzinho para cá, amorzinho para lá, ele e a esposa. 4 meses depois, a esposa o deixou, levando o filho. Que quadro triste, não é, gente? A esposa o deixou, levando o filho. E aí ele ficou lá, na cadeira de rodas. E quem apareceu para cuidar dele, com 62 anos de idade? Quem? A mãe. A mãe dele apareceu lá para cuidar do filho. E ficou com ele, cuidando dele. A mãe, o amor puro, superior ao amor entre cônjuges. O cônjuge saiu, foi embora, levando o filho, fruto da relação entre eles. E ele ficou na cadeira de rodas. Quem apareceu lá? A mãe. E cuidou dele até o último dia de vida. Depois ela faleceu. Hoje, ele mora numa mansão aqui em Brasília e tem lá, paga pessoas para cuidarem dele. Então você vê, é a mãe que na última hora, no último recurso, a socorrer o filho. E aí está um exemplo da vida real. O segundo exemplo aqui, gente. O prédio aqui onde eu moro, no Guará, aqui no Distrito Federal, Brasília, acima do meu... abaixo do meu apartamento aqui, morava um cidadão. Eu nunca vi esse homem, nunca. Mas eu morando no quarto, ele morava no 3º andar e eu no quarto. Então eu escutava alguns barulhos lá, alguma coisa caindo. Eu não sabia o que era. Aí eu fui perguntar aqui ao porteiro do edifício, do condomínio aqui residencial. Perguntei ao porteiro quem era o cidadão, o pessoal que morava no 3º andar abaixo do meu apartamento. Aí ele me disse que era um cidadão que estava acometido pela doença miserável chamada ELA, E-L-A, que é a esclerose lateral amiotrófica. O cidadão perde todos os movimentos do corpo. É uma doença terrível, terrível. O cidadão perde todos os movimentos do corpo. Mexe apenas os olhos. Uma coisa mais triste do mundo. Então, esse cidadão aqui estava aqui no apartamento.
E quem cuidava dele, gente? A mãe dele, com 80 anos de idade, cuidando do filho. Aí o porteiro aqui, que não gosta de fofocar, ele foi e disse assim para mim, que aquele homem era casado e vivia muito bem com a mulher. E tinha um filho, aqui, morando aqui no prédio. Sempre saía com a esposa, levando o filho, era uma alegria sem fim. Amorzinho para cá, amorzinho para lá. E era assim a vida deles. Bastou o homem contrair a esclerose lateral amiotrófica, bastou o homem ficar paraplégico, totalmente em cima de uma cama, para a mulher deixá-lo. Ela foi, pegou o filho e abandonou o cônjuge naquela situação deplorável. Mais um exemplo aí, gente. Mais um exemplo que o amor de cônjuge, um cônjuge, o amor que ele sente em relação ao outro, não chega nem aos pés da unha do dedo do pé de uma mãe. Não chega. Aí essa mulher abandonou o marido, o esposo, deixando-o paralítico sobre uma cama. E quem apareceu para cuidar dele? Quem? A mãe dele. Sabe qual é a idade dela? Eu vi a velhinha, mas não vi o filho. O filho sempre aqui abaixo no apartamento. Sempre. Nunca vi esse homem lá, condenado eternamente a ficar na cama. E a mãe dele apareceu com 80 anos de idade. Eu vi a velhinha. Ela andava com dificuldade. Eu me encontrei com ela várias vezes lá aqui no Pilotis, na área lá embaixo, no prédio. Conversei com ela, ela me falou, né, o sofrimento do filho. Ela, gente, a mãe, ela tinha uma casa muito boa aqui no Guará, morava sozinha, ela. E aí, como a esposa deixou o filho, a mãe jamais abandona o filho, a mãe, realmente mãe, a verdadeira mãe jamais abandona o filho, ela fechou a casa em que morava e veio para cá, para o prédio, cuidar do filho dela. E cuidou. Uma velhinha com 80 anos, cara. Cansei de vê-la indo aqui comprar verduras, carne, andando bem lentamente, cuidando do filho, você vê. Porque a esposa o abandonou, levando ainda o filho. Que maldade. Mas é isso aí, gente. Amor é um amor de mãe. E essa senhora ficou aqui durante, eu acho que 2 anos. Aí ela faleceu. Ela morreu. Faleceu. Aí foi preciso o quê? Aí apareceu um irmão dele aqui, do cara. O irmão contratou aí 2 mulheres para cuidarem dele. Aí apareceram aí 2 mulheres pagas. Aí depois o rapaz, quando a mãe dele faleceu, uns 5 anos, 5 anos não. Menos de 1 ano ele morreu também. O rapaz que morava aqui também faleceu. Depois da mãe dele. Mas veja, foi a mãe, cara. Foi a mãe, com 80 anos de idade, que apareceu para cuidar do filho. Então veja bem, dei aqui 2 exemplos, né, de amor puro de mãe, que não abandona o filho, seja qual for a situação dele, deplorável, não abandona. Dei 2 exemplos aqui. 2 cônjuges, né? Um abandonando o outro por causa de doença. 2 cônjuges aqui. E a ela, esclerose lateral amiotrófica. O primeiro aqui, o exemplo que eu dei, um amigo meu, né? Que se acidentou em uma piscina. A mãe cuidou dele. E agora o outro exemplo, o meu vizinho aqui. A mulher também o abandonou na cama. E apareceu a mãe para cuidar do filho. 2 exemplos. Agora eu vou dar aqui um exemplo, uma exceção de amor puro, fiel, de um cônjuge em relação ao outro. Uma exceção aqui. Um cônjuge não abandonou o outro em situação deplorável. Pelo contrário, é a exceção. Vou dar aqui um amigo meu, um grande amigo meu, que hoje mora
em São Paulo. Trabalhei com ele aqui em Brasília, mora hoje em São Paulo. Então ele morava aqui em Taguatinga, ele, a esposa dele, uma mulher maravilhosa, jovem ainda, acho que com uns 42 anos de idade, e ele tem 2 filhas. O casal aí produziu 2 filhas. E acontece o quê? A mulher dele, trabalhadora, era especialista em sangue, trabalhava aqui em hospital público aqui no Distrito Federal. E o que aconteceu? Ela também contraiu aí a chamada novamente aí, esclerose lateral amiotrófica. Aí ela foi perdendo a cada dia os movimentos do corpo, só mexia os olhos. E veja, com 2 filhas, uma já terminando o curso de medicina e a outra começou a estudar direito. E aí a situação foi piorando, até ficar totalmente paralítica sobre uma cama. Aqui, um amigo meu no Distrito Federal, a esposa dele, e ele jamais abandonou a esposa, cônjuge. É a exceção, gente. Jamais abandonou. Ficou com a esposa dele até o último dia de vida dela. E aí, ele trabalhando em Brasília, e a filha dele já era médica em São Paulo. Aí a filha pediu ao pai que levasse a mãe, a esposa dele, né, o cônjuge, para ficar em São Paulo, que ali ela teria mais recursos. E aí foi. Ele colocou a mulher no avião, ele tem uma situação financeira boa, confortável, colocou a mulher no avião, a esposa, e aí a outra filha também acompanhou. E aí acompanhou a mãe. Então ficaram as 2 filhas lá em São Paulo, uma já médica e a outra estudando direito. E hoje é advogada, casada. Ambas casadas hoje. A filha dele, médica, casou-se com um médico. E a filha dele lá casou-se com outro homem. Muito bem. Então veja, aí ele ficou lá, a esposa dele ficou lá com as filhas, e ele aqui trabalhando em Brasília. Veja o amor dele, a dedicação à esposa. Toda sexta-feira, após o serviço, ele já saía aqui do trabalho dele e ia ao aeroporto de Brasília para pegar o avião com destino a São Paulo, capital. Toda sexta-feira ele fazia isso. Veja, o cônjuge, ela já havia perdido a mãe. Então o cônjuge fazia isso. É a exceção, gente. Aí ele ficava lá em São Paulo, chegava lá sexta-feira à noite, aí passava lá sábado e domingo com a esposa, cuidando dela no apartamento. E aí depois, na segunda-feira, ele saía de lá, pegava o avião novamente e vinha para Brasília para trabalhar. Ele tinha a casa aqui, ainda tem hoje, a casa em Taguatinga. Não vou dizer o nome dele, não. Sei o nome dele por completo, mas não posso dizer. Muito bem. E aí ficou assim, toda sexta-feira, aqui em Brasília. Ele pegava o avião para a capital São Paulo. Ficava com a esposa lá, sábado, domingo, até segunda de manhã, quando ele voltava de avião para trabalhar aqui em Brasília. E foi assim, gente, toda semana, assim. Ele tinha boas condições, tem boas condições financeiras. Então, toda semana assim. Veja o amor aí, a exceção, o amor profundo entre cônjuges aí. E como eu era muito amigo também da esposa dele, sempre eu ia à residência dele aqui em Taguatinga, uma casa muito boa, sempre eu ia lá tomar um cafezinho, e a esposa dele com o maior carinho comigo, pessoa maravilhosa. E como eu estava assim, eu não tinha mais contato com ele, com a esposa dele, não tinha visitado aqui em Brasília, quando ela foi para São Paulo, ficou difícil, né? Porque ele aqui estava em Brasília e a esposa lá em São Paulo. Aí ficou difícil para eu revê-la. Aí quando foi um dia, eu trabalhava na época no tribunal, aí havia o recesso, né? Lá no tribunal. O recesso começa a partir do dia 20 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro.
Aí no dia 20 de dezembro eu estava em recesso, aí eu podia viajar. Aí eu liguei para ele estava lá, em recesso também, e já estava lá com a esposa dele, paralítica, até o último dia de vida, na cama, em um apartamento lá em São Paulo, no bairro Perdizes. Aí eu liguei para ele, porque eu tinha o interesse de visitar a esposa dele também, não é? Que nunca mais eu a tinha visto. E ela é uma pessoa maravilhosa. E estava lá, só mexia os olhos. É a ela, né? Esclerose lateral amiotrófica. Aí eu liguei para o meu amigo. Aí eu perguntei, né? Como é que estava lá tudo? Ele disse, não, estava lá, né, com a esposa e tudo, ela lá na cama. Aí tudo bem. Eu liguei só para confirmar se ele estava realmente lá em São Paulo. Confirmei, porque ele atendeu lá ao meu telefonema. E aí eu, de surpresa, sem avisar nada, descobri um hotel lá na mesma rua, lá da residência dele, lá. Um hotel. Acho que é até o Transamérica, não sei o que. Acho que é Transamérica. Lá no bairro Perdizes, São Paulo. Perdizes, São Paulo. Aí eu fui. Cheguei ao hotel lá, desci, saí do hotel. Cheguei aí, quase na hora do almoço. Aí eu disse, bora lá visitar o meu amigo. Aí eu fui lá com minha esposa. Aí fui lá visitá-lo. Cheguei lá ao prédio lá. Falei pro porteiro, né, do edifício, a comunicar que eu queria, que eu havia chegado, né, e que não dissesse meu nome. Aí o porteiro foi, ligou para lá, não disse meu nome, aí ele desceu, né, o meu amigo. Jamais pensou que eu iria aparecer por lá. Aí foi aquela alegria, né? Pronto, aí subimos, aí eu revi minha amiga, a esposa dele, lá na cama. E o trabalho lá era gigantesco, gente. Ele contratou, ele tem boas condições financeiras, né? Contratou 2 mulheres ali, 4 mulheres, melhor, 4. 2 durante o dia e aí revezando, né? O horário aí. Você vê o carinho dele com a esposa. O cônjuge não abandonou a esposa. Pelo contrário, o amor profundo. Ele ali, direto com ela. Sempre com ela. Direto. E ali ela só mexia os olhos, ela. Mas ela, consciente de tudo. Mas, em termos de músculo, só mexia os olhos. É uma coisa triste ver aquilo. Na hora do banho dela eu vi, eu estava lá. Havia tipo um guindaste pequeno para levantá-la. Você vê o sofrimento de uma pessoa que passa por essa doença. Tipo um guindaste lá. Aí colocava uma coisa lá, tipo um colchão assim, resistente, aí vinha as garras, aí a máquina apertava o botão, energia elétrica, né? Aí a máquina subia para levantar a esposa dele. Que sofrimento, que sofrimento. Mas aí eu visitei, não é? Queria revê-la. Aí voltei para Brasília, eu. Aí quando ele me ligou depois de 2 semanas, ligou para mim e me disse que ela havia falecido, a esposa dele. Então você vê, gente, aí uma exceção, né? Em que um cônjuge adoece gravemente, paralítico ali até o último dia de vida, e não é abandonado pelo cônjuge. É uma exceção à regra. Então é isso aí, gente. Mostrei aqui 3 casos, não é? Para provar aí que o amor de mãe é o amor mais puro que existe. Não há outro. Não há outro. Sempre em situações difíceis, no final, quando se passa a régua, quem aparece ali é a mãe, para cuidar do filho que foi abandonado. É a mãe que aparece. Então, encerrando aí o vídeo, mais uma vez aqui renovo meus parabéns a todas as mães, porque o amor de mãe é o amor mais puro que existe. Então vou terminar aqui com Elvis Presley. Vamos lá com Elvis Presley. And now the end is near, so at a face the fire can drink. My friend,
I say eclipse, I stake my kiss o'er the amusement. I lips like the flu, I trebogich, and I way, and more, much more it is. I did you my way. Regrets, I never feel, but again, to feel the matter, I did what I had to do. Muito obrigado.